Fala galera, meu nome é o Wellington aqui do canal Fute Trader e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas análises de futebol. No dia 11 de março, sábado, tem uma grade bem recheada e se inscreva no canal, não se esquece disso, dá um joinha, curte esse vídeo, manda para os seus amigos que eu tenho certeza que eles vão gostar. Beleza, pessoal? Mudei um pouco aqui um formato aqui de como eu vou fazer as minhas análises e eu vou mandar aqui para vocês poderem escolher o que for mais tranquilo aí para vocês colocarem no bilhete, tá? Pessoal, vamos lá, no jogo do Schalke 04 versus Borussia Dortmund nós temos algo bem interessante, tá? O Borussia Dortmund é o segundo colocado na cola aí do Bayern de Munique, na verdade, pontuação é a mesma coisa, é a mesma pontuação, se eu não me engano, 49 pontos. E o Schalke 04 é o penúltimo colocado, porém, o Schalke 04 nas últimas 6 partidas vem de 4 empates e 2 vitórias, ou seja, o time tem crescido bastante no campeonato para poder sair dessa situação desconfortável, mas no geral, nos últimos 10 partidas do Schalke não perdeu nas últimas 6, under 3,5 nos últimos 6, ambas marcam não em 8, tá? E o time do Borussia Dortmund nas últimas 10 partidas marcou o primeiro em 9, ok? Ganhou 9 partidas, não perdeu em 9, marcou 2 ou mais gols nos últimos 7 jogos, ou seja, nas últimas 10 partidas ele marcou mais de 2 gols e meio na partida, tá? Over 1,5 em 8 e over HT, galera, no primeiro tempo em 8 partidas das últimas 10. Para você que trabalha com o mercado de gols, é bem interessante buscar mais de 1 gol e meio. Mas tem que ter cuidado também, por quê? Porque se o jogo começar muito amarrado e o Schalke 04 conseguir segurar o ímpeto do time do Borussia Dortmund, pode ser um jogo também de 0-0, de 1-0. Então, qual que é o cenário mais ideal para essa partida? O cenário mais ideal dessa partida é empate ou Borussia Dortmund, tá? Eu não acredito que o Borussia vá perder para o Schalke 04, que sim, melhorou bastante no campeonato. Mas o time do Borussia Dortmund é um time que está buscando aí o título do campeonato e sim pode ser um jogo de muitos gols, porém um jogo perigoso, tá? Eu ficaria no empate ou Borussia ou empate anula, né? Ou vitória e empate anula para o Borussia, beleza? Galera, no próximo jogo é o jogo do Bayern de Munique, o Brabo de Munique versus o Augsburg. Também é o time que está brigando aí pelo campeonato. O time do Bayern de Munique todos os anos, na verdade, briga e a maioria das vezes ganha o campeonato, né? Nos últimos 10 jogos marcou em 10, tá? E nos últimos 4 jogos marcou 2 ou mais gols, ok? Não perdeu em 9, over 1,5 nos últimos 9, ou seja, mais de 1 gol e meio dos últimos 10 jogos marcou mais de 1 gol e meio nos últimos 9, over HT, ou seja, mais de meio gol aí no primeiro tempo, ok? O time do Augsburg marcou em 8 das últimas 10 partidas. Bora para a classificação, o Bayern de Munique é o primeiro colocado do campeonato, jogando contra o Augsburg, que é o 13º colocado, beleza? Galera, nos últimos jogos, o time do Augsburg vem oscilando entre vitórias e derrotas, ok? É um time que vem oscilando bastante, e o time do Bayern de Munique nos últimos jogos aí vem com bastante vitórias. Teve uma derrota aqui, né? Teve um tropeço aqui, que eu acredito que ele teve um expulso no jogo, se eu não me engano. Então isso também influenciou bastante na derrota. Visando o jogo aqui, galera, aqui é a vitória do Bayern de Munique. Porém, a odd está muito baixa, 1,13. Eu acredito que o mercado de 1,5 aqui vem quente, tá? Para você que também busca gols, eu acredito que o mercado de 0,5 no primeiro tempo, gols no primeiro tempo é bem interessante, vem bem quente. E é isso para essa partida, galera. No próximo jogo aqui, galera, e no próximo jogo é o jogo do São Lourenço versus o time do Ginásia, né? Esse time eu não sei falar muito bem o nome, mas é o começo de campeonato. São Lourenço jogando em casa. Nos últimos 6 jogos aí, ó, no campeonato ele ganhou 4, empatou 1 e perdeu 1. O time do Ginásia é o 22º colocado, ganhou apenas 1 jogo nos últimos 6 jogos, ok? No geral, o São Lourenço vem nas últimas 10 partidas, marcou em 10 partidas, ele marcou 10, tá? Não perdeu em 9, ganhou em 8, ok? Under 3,5 nos últimos 7 jogos, ambas marcam não em 7. E o time do Ginásia é um time que não ganhou das últimas 10 partidas, não ganhou em 9, ok? Ou seja,
São Lourenço jogando em casa, eu acredito sim na vitória do São Lourenço, porém, para ser algo mais tranquilo para vocês, eu acredito que São Lourenço ou empate, ou São Lourenço empate anula a aposta, é interessante. O mais de 1,5 gols também é interessante para essa partida, visando que o São Lourenço é muito mais time que esse time do Ginásio. Então, galera, as possibilidades aqui é vitória do São Lourenço, ou vitória, empate anula, ou vitória, empate, ou mais de 1,5 gols também é bem interessante, beleza? Galera, no próximo jogo é no jogo do Napoli, o brabo da Itália, fazendo um campeonato impecável. Em 25 jogos ganhou 21, empatou 2 e perdeu 2, jogando contra o time do Atalanta, que é um time razoável, né? Não é um time lá, essas coisas comparado com o Napoli, porém é um jogo pra gente ficar de olho. Por quê? Porque o Napoli tá bem esticado no campeonato aí, com 15 pontos de diferença, pode dar aquela relaxada, achar que já tá ganho o campeonato. Então é um jogo perigoso, tá? Porém, vamos lá. Nos últimos 10 partidas, ele marcou pelo menos em 9, ok? Marcou 2 ou mais gols nos últimos 9 jogos, certo? Não perdeu em 8, under 3,5 em 8, over 1,5 nas últimas, assim, dos últimos 10 ele marcou pelo menos 2 gols aí, né? E nos últimos 10 jogos ele marcou em 9. Over 0,5 no primeiro tempo, pelo menos um golzinho aí no primeiro tempo, nos últimos 10 ele marcou em 8. E o Atalanta, aqui não tem muitos dados do Atalanta, mas nós vamos dar uma olhadinha aqui, ok? O Atalanta vem oscilando aí, ó, bastante no campeonato, empatou no último jogo contra o Udinese, mas perdeu para o Milan, perdeu para o Lecce, né? Ele bateu o Lazio, mas ou seja, nos últimos 6 jogos aí, perdeu 4, empatou 1 e perdeu outro. Esse jogo aqui, ele é um jogo perigoso, tá? Se você quiser um empate, anula. Para o Napoli é interessante. Ou Napoli empate também é interessante. Mais de 1,5 gols também é um jogo bacana. Vai depender muito de como o Napoli vai entrar nesse jogo, tá? Mas aqui eu não acredito que vá perder. Então, eu acredito que um empatezinho aqui anula. Ou um Napoli empate também é interessante, tá? Galera, próximo jogo aqui é o jogo do Internacional versus o time do Esportivo. Classificação geral, o Internacional tem 19 pontos. É o segundo colocado, enfrentando o penúltimo em casa aqui, sem novidades. Aqui é a vitória do Internacional, mas eu acredito que não tem odd, tá? Então, assim, é um jogo, né, que se tiver uma odd bacana na casa que você estiver apostando, interessante. Mais de 1,5 gols também é bem interessante, porque ele vai pegar o penúltimo colocado, que é um time muito ruim no campeonato, tá? Então acredito que mais 1,5 gols aqui, ou vitória do Internacional. Galera, no próximo jogo nós temos aqui o jogo do Estéreo, sei lá o nome desse time, versus o visitante, que é um nome bem complicado, que é o Kortrijk, acho que é isso que fala, tá? No geral aqui, galera, na classificação geral, o time mandante está em 7º colocado e o visitante em 14º. Mas o que é interessante para esse jogo aqui, galera? Em 28 jogos, saiu mais de 2,5 gols aí para ambos os times, ok? Então, para esse jogo aqui, galera, eu acredito que sim, mais de 1,5 gols vem forte aqui para essa partida, tá? Eu acho que o melhor cenário aqui é o cenário de gols, mais de 1,5 gols, é bem interessante para esse jogo. Galera, o próximo jogo aqui é o jogo do Palmeiras, Campeonato Paulista. O Palmeiras é o melhor time do campeonato, tá? Enfrentando aí o segundo melhor time do campeonato, que é o São Bernardo. Esse jogo aqui é um jogo perigoso. Eu sou palmeirense, mas eu não sou clubista, porque o time do São Bernardo não é um time bobo, tá? É um time muito bom. Esse jogo pode ser um jogo muito amarrado, um jogo de poucos gols, tá? Então, nesse jogo aqui, eu prefiro acompanhar no ao vivo e ver o que vai acontecer. Para quem trabalha no mercado de escanteios, é uma possibilidade boa sim, para trabalhar em mercado de escanteios. Esse jogo não vou entrar, não vou entrar em over goals, não vou entrar em vitória do Palmeiras, é um jogo que eu vou acompanhar no ao vivo, tá, pessoal? Próximo jogo aqui, campeonato inglês, Crystal Palace versus Manchester City. Galera, o Crystal Palace nos últimos 10 jogos que não ganha. Nos últimos 10 jogos não ganhou em 10, então, ou seja, é um time muito fraco, está oscilando muito no campeonato, entre empates e derrota. O Manchester City, pelo contrário, nos últimos 10 marcou em 7,
não perdeu nas últimas 7, marcou no primeiro tempo em 7, over HT, ou seja, mais de meio gol no primeiro tempo nas últimas 8, over 1,5 nas últimas 7. Galera, um cenário aqui interessante para quem quer trabalhar com gols. Tá? Mercado de gols, mais de 1,5 gol vem quente. Primeiro, um golzinho pelo menos no primeiro tempo também é bem interessante. E como tem uma oddzinha de 1,36, eu acredito sim na vitória do Manchester City, que tem que ir para cima do Crystal Palace, porque está 5 pontos aí atrás do Arsenal, ou seja, ele está brigando pelo campeonato, então ele tem que ir para cima. Eu acredito aqui sim, vitória do Manchester City e pelo menos mais de 1,5 gol, beleza? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, essas foram as análises de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? E esse que eu estou usando aqui é o Radar Esportivo. Ele é gratuito, tá? Então ele é bem interessante aí para você. Eu estou usando o prêmio aqui, mas não usarei mais o prêmio. Próxima vez, quando vencer, vai ser gratuito. Então é um ótimo site para você fazer suas análises. Espero que você tenha gostado do vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo.